investe há algum tempo sabe o quão maravilhoso é olhar lá na sua conta da corretora e ver aquele pinga-pinga de dividendo, ou você abrir ela num dia excepcional e ver que realmente caiu alguns proventos, caíram alguns rendimentos. É uma felicidade sem igual. Mas muita gente fica focado exclusivamente a escolher empresas com os maiores yields, e isso não necessariamente é algo positivo, e é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, ativa as notificações, manda para o seu amigo que ainda não conhece o canal, e sem mais delongas, bora pro vídeo. Se você aí leu Faça Fortuna com Ações do Décio Bazin, com certeza tá na sua cabeça aquele método do Décio Bazin, que é basicamente você escolher empresas com PL abaixo de 10 e dividend yield igual ou acima de 6. Isso é legal, é ótimo, você ainda consegue encontrar oportunidades de boas empresas assim, mas não necessariamente é uma regra geral que você deve seguir à risca. E o dividend yield, ele indica o quanto a empresa está dando de retorno aos seus acionistas em forma de dividendos relativo ao preço atual da ação. E o cálculo ele é relativamente simples, basta você pegar os dividendos que foram pagos nos últimos 12 meses e dividir pelo preço atual da ação. Então, basicamente, o dividend yield, ele quer te dizer o quê? A ação, ela vale o quanto ela te remunera. Basicamente, essa interpretação que você faz. Não é ruim você olhar para o yield, mas o problema encontra-se quando você usa somente essa métrica, você não olha para o geral da empresa, você não olha para o operacional, você não olha para a geração de caixa, você não enxerga a governança daquela empresa, porque não adianta nada você comprar uma empresa que pague bastante dividendo, só que lá na frente você vai perceber que aqueles dividendos não eram tão sustentáveis, você vai perceber que a governança, ela tinha alguns conflitos de interesse que você não analisou previamente e que tinha como você saber, você lendo ali o formulário de referência, você fuçando no RI da empresa, buscando fatos relevantes, pesquisando o nome dos conselheiros, da galera que está na diretoria, enfim, o Google tá aí para ser usado e a gente tem que usar ele muito bem. Porém, o pagamento consistente de dividendos demonstra ali que a empresa ela tem uma sustentabilidade naquela distribuição. Então ela não ultrapassa a geração de caixa, ela não distribui todo o lucro. Por quê? Qual o problema de uma empresa distribuir todo o lucro? Porque ela não está enxergando maneiras de crescer, de expandir. Então, se ela não vê oportunidades melhores do que fazer com aquele dinheiro, ela resolve distribuir. Ela passa essa responsabilidade para os acionistas, mas se uma empresa ela não tem uma perspectiva de crescimento, isso quer dizer que os lucros dela não vão crescer. Por quê? Porque a receita, já que não tem uma expansão, vai ficar estagnada a toda aquela operação que ela já tem. E também você deve ficar muito atento às dívidas. Por quê? Se uma empresa ela distribui muito dividendo, mas ela está muito alavancada, você tem que olhar se não tem algo errado com o operacional. E também essa distribuição ela não pode ser maior do que a geração de caixa ou lucro da empresa. Por quê? Porque em determinado momento essa empresa vai começar a ter problemas sérios nas finanças, principalmente no que tange essa distribuição. Logo, às vezes é melhor uma empresa ela ter uma redução no curto prazo dessa distribuição, ela pagar somente o mínimo, vamos dizer que seja 25%, o definido no estatuto da empresa. É melhor que ela pague 25% e os 75% restante essa empresa utilize para amortizar a dívida, para crescer, comprar outras plantas fabris, enfim, crescer a operação para que aumente a receita no médio e longo prazo e, consequentemente, esse aumento de receita, eficiência operacional, vai fazer com que o lucro aumente, o que vai, de fato, nos remunerar lá na frente. Mas você precisa entender os projetos e a visão que essa empresa tem para o futuro da companhia. Então, de fato, você não está na administração do negócio, mas você comprou uma fraçãozinha do capital social. Então, participe ativamente, leia sobre a empresa. Ah, mas eu não tenho tempo de ler os releases, não sei o que. Leia o básico, não fique preso às notícias, às manchetes. Leia o que está na relação com investidores, porque ali você vai ter como que essa empresa consegue ganhar dinheiro. Então, por exemplo, no cenário atual, muita gente aí está reclamando, principalmente quem mora de aluguel, que o IGPM aumentou. O IGPM está na casa dos 13% aí, então todos os contratos que estão vencendo agora ou vão vencer vão ser reajustados por essa taxa, mas se você levar em consideração que se você tem transmissoras na sua carteira, você vai ser extremamente beneficiado por essa alta. Por quê?
porque parte dos projetos, das transmissões que essas empresas fazem, essas empresas do setor elétrico, elas são remuneradas com o reajuste do IGPM. O IGPM aumentando quer dizer que a empresa ela vai ter um aumento ali, mesmo que momentâneo, na sua receita. E isso é extremamente positivo. Por isso que é importante você entender como que a empresa ganha dinheiro, como os contratos que essa empresa tem com o mercado, de que forma ela é remunerada, qual o benchmark para isso. Pode você não ter fundado, mas você comprou uma fração do capital social. Então você tem que falar, é o meu negócio, comprei uma ação do Itaú. Obviamente você não vai chegar no Itaú botando banca querendo falar com o gerente, mas você tem uma participação no capital social do Itaú. Então, é muito interessante você ficar de olho na dívida, porque não adianta nada uma empresa pagar rios de dinheiro para você encher o seu bolso, mas essa empresa não tem uma perenidade, ela não consegue ter uma distribuição sustentável para o futuro. E isso é um dos motivos que fazem a Itaúsa ser uma queridinha no mercado. Por quê? Porque é uma empresa que consegue crescer e distribuir dividendos ao mesmo tempo. Porque o passivo da Itaúsa é pequeno quando comparado à controlada, que é exatamente o Itaú. O passivo do Itaú é gigantesco, o da Itaúsa é pequenininho. Por quê? Ela compra uma participação, até mesmo ela integra toda a operação. Com isso, ela detém ali o domínio sobre aquela operação e o passivo não é da holding, acaba sendo da empresa. E ela vai cuidar mais da parte estratégica, da parte da gestão daquele negócio. E a Itaúsa, ela consegue ter caixa, uma geração muito forte de caixa, obviamente que ainda assim é dependente do Itaú, mas ela quer cada vez mais diversificar esse portfólio de investimentos. E um outro grande ponto que eu quero aqui ressaltar para vocês é que o yield ele não é tudo, tá? Porque o yield ele tem uma variável ali que oscila todo dia. O denominador, que é exatamente o preço da ação, ele varia todo dia quando o mercado está aberto. Segunda a sexta está variando. Mas qual o problema disso? Se a cotação de uma empresa desaba, isso vai fazer com que o yield ele aumente. Por quê? Está levando em consideração a distribuição que essa empresa fez nos últimos 12 meses. O preço era outro, mas atualmente a cotação que a gente está utilizando, o preço está mais baixo, a distribuição ainda é a mesma. Isso faz com que o yield aumente. Então, vai te dar uma percepção distorcida da realidade daquela empresa. Então, você tem que ficar muito atento a isso. Então, isso não quer dizer que tudo que cai é oportunidade. Você tem que analisar o contexto geral da empresa para entender o que fez essa empresa cair. Porque você pode acabar sendo seduzido por uma empresa, pela euforia do mercado e tomar uma naba igual o pessoal tomou aí com a IRB. Então, antes de você olhar para o yield, antes de você ver se aquele yield ele está acima de 6, se realmente dá um potencial muito grande de remuneração com aquele negócio, olhe para o numerador, olhe como que o dividendo por ação ele está sendo formado, se está vindo exclusivamente do lucro, uma parte do lucro, ou se a empresa está distribuindo todo o lucro e está utilizando uma parte de caixa, como é que está o endividamento, se essa distribuição não está sendo maior do que a geração de caixa, exatamente para que lá na frente você não tenha surpresas, você acabe caindo na armadilha do dividend yield, simplesmente porque você olhou só para esse indicador e acabou ficando altamente seduzido por aqueles números tão altos. Então o vídeo de hoje era só para deixar esse aviso para vocês, esse cuidado que você deve ter a utilizar não só o yield, mas qualquer outro indicador de forma isolada. Nunca faça uma análise, nunca tome uma decisão utilizando meia dúzia de indicadores. Tente ser o mais abrangente possível para que você não caia em surpresas e que, consequentemente, você comece a mitigar o risco de informação sobre aquele ativo, beleza? Se você gostou, deixa aqui o seu joinha, comenta aí embaixo como é que está a sua carteira nesse período de pandemia, como é que você vê essa questão do yield, se você gosta do dividend yield ou se você prefere o yield on cost, comenta aqui e a gente se vê no próximo vídeo.